Bom dia a todos. Eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite. Bom, o impacto do tabagismo, poder maléfico, é conhecido por todos nós, né? Se nós pegarmos as 8 principais causas de morte no mundo, 6 estão ligadas ao consumo do tabaco. Então, em 7 bilhões de pessoas, 1,3 de forma ativa ou passiva estão expostos a esse agente. Não há epidemia como essa. Não há doença com essa prevalência. É uma pandemia que leva a 330 mil óbitos no ano e já está, de forma comprovada, ligada à gênese de mais de 50 doenças. A ligação do tabaco com o poder é muito antiga, todos nós sabemos que se origina das Américas, e os índios o consumiam tanto em rituais xamânicos, onde ele fazia parte do empoderamento do pajé ou do feiticeiro da tribo, como no cachimbo da paz para selar acordos políticos representando também o poder. A América invadiu a Europa com 3 produtos que logo ganharam o gosto de toda aquela população, que foram o tabaco, o milho e a batata, todos 3 representados nessa lenda indígena antiga. Nós temos ali uma foto de um deus maia usando tabaco, e os 2 primeiros europeus que consumiram tabaco foram tripulantes da esquadra de Colombo. Rodrigo de Jerez chegou a ser questionado pela Santa Inquisição, dizendo que aquelas alterações que ele apresentava quando consumia aquela planta eram coisas satânicas. Luís de Torres também passou pela mesma experiência. O tabaco tem, na sua substância nicotina, o grande causador da sua dependência. Ganhou o nome por Jean Nicot, que levou para a imperatriz Catarina de Médicis para tratar crises de enxaqueca. E o sucesso desse tratamento é que fez com que ele fosse tão bem aceito em toda a Europa, levando até o título de Sir a 2 piratas, Francis Drake e Walter Raleigh, que foram responsáveis pela introdução do tabaco na corte inglesa. O rei James I foi o primeiro a dizer que o tabaco era prejudicial à saúde, em um livro que ele deixou especialmente escrito sobre esse assunto. Mas, não obstante a sua posição contrária ao tabaco, o tabaco foi o grande responsável por levantar a economia das colônias norte-americanas, por ironia, exatamente em uma cidade chamada Jamestown. Há até um filme que mostra muito bem isso, onde o protagonista consegue recuperar uma aldeia que tinha sido devastada pela Guerra Civil através do cultivo do tabaco. O tabaco foi usado também como moeda e o seu poder econômico data também dessa época. Mas a grande revolução que houve em termos de saúde pública foi a invenção dessa máquina que passou a embalar tabaco em pacotes. Então, o tabaco que tinha o seu uso ocasional passou a ser largamente vendido na virada do século XIX para o século XX. Junto com isso, começam as alterações nas curvas de prevalência de câncer. Câncer de pulmão, especialmente era uma doença rara até essa época e teve o seu crescimento intensificado de forma assustadora após essa invenção dessa máquina. Na primeira metade do século XX, ocorria basicamente em homens, né, era uma doença de homens, porque as mulheres só vieram a fumar de forma maciça depois da revolução, da liberação feminina da década de 60. E aí, então, a curva de CA de pulmão se acende também no sexo feminino. O tabaco ganha espaço nas artes, né, nas formas mais diversas, na poesia, na literatura, na música, né, seja no tango, ou seja na bossa nova.
No cinema, né? Nunca houve uma mulher como Gilda. Os galãs, as atrizes, todas fumavam como glamour, como charme. E até os médicos foram envolvidos nessa campanha da indústria tabageira, né? Como se, de alguma forma, fosse preferida por ser menos maléfica à saúde, né? Até no nosso país, eram chamados os menos irritantes, né? E estavam ligados à responsabilidade do médico. O poder da adição, que é dado pela nicotina, é similar ao da heroína, superior ao da maconha, ao do álcool, ao de diversas outras drogas. Nós podemos constatar essa dificuldade de fumar, de parar de fumar, exatamente pela dificuldade que os fumantes têm de deixar esse vício. Quer dizer, fumam basicamente entre todos os fatores, principalmente pela dependência de droga. Até gênios como Mário Quintana são apologistas do uso do cigarro, né? E dizem que os que não fumam não têm sentimentos, né? Mas esses dois pesquisadores começam a lançar dados na comunidade científica, né? E interessante que quando publicam esse primeiro artigo, né, datado de 1950, que implica tabaco na gênese do CA de pulmão broncogênico, esse estudo está ao lado de uma propaganda de tabaco na mesma revista. A indústria tabageira patrocinava revistas médicas também. Só 3 anos depois desse artigo é que isso deixou de ocorrer. Mas esses dois é que lançam realmente os dados mais validados, e tão validados que a gente estava vendo há pouco o Dr. Iwamoto falando da saúde baseada em evidências, né? Até hoje usado como exemplo de um trabalho de dados robustos, né? Que utilizem os critérios de Hill, que Doll e Hill documentam de forma inequívoca a ligação do tabaco com câncer. Existe depois um contra-ataque da indústria fumageira, colocando filtros como se isso pudesse proteger os nossos consumidores dos malefícios. Segundo o nosso saudoso professor Mário Rigato, foi o grande logro, o maior logro da história da pneumologia no nosso país, porque os dados posteriores mostraram que as pessoas que fumavam cigarros com filtro, na verdade, morriam antes, porque inalavam, sim, menos carcinógenos, mas inalavam uma fração percentual maior de monóxido de carbono. Então, morriam de doença cardíaca antes de morrerem de doenças oncológicas. A indústria quer uma clientela cativa, quer vender tabaco e querem clientes para a vida inteira. Então, começam a investir no público infantil de diversas formas. Muitos de nós lembramos desses cigarrinhos que a gente usava na infância. No Brasil, os dados também são alarmantes, né? O cigarro vindo de contrabando, já há algumas décadas, ganhou muita força e até hoje passam pelas fronteiras sem o menor constrangimento. Nós temos, embora ainda haja uma queda significativa, né, de 32,2 milhões de pessoas expostas para 15,2 na década atual, ainda causam 200 mil óbitos essas doenças ligadas ao cigarro. Nós sabemos que a arrecadação concedida pelos impostos da indústria tabageira nem de longe superam os gastos que o sistema público de saúde, especialmente, tem com os impactos decorrentes dessa doença. Em algumas pessoas de mais baixa renda, a faixa do custo que o cigarro representa no impacto do orçamento familiar pode chegar a 33% de um salário mínimo, né? E 30% dos incêndios estão também ligados ao consumo do tabaco. Em 1979, a British American Tobacco, cuja subsidiária brasileira é a companhia de cigarro Souza Cruz, deixa
enxerga, né, que muito mais importante que investir no primeiro mundo, onde o esclarecimento da população já estava levando a um consumo menor, seria conquistar novos mercados. E nesse ano volta o seu foco para os países de terceiro mundo. E o Brasil é a joia da coroa dessa história, né? Porque não há consumo como o nosso, em termos de ganhos percentuais, incluindo, até a década passada, a China. Nós agora fomos superados por ela apenas. Aí ela investe também em patrocínios de eventos culturais, esportivos, tentando ligar a imagem do cigarro a hábitos saudáveis, a hábitos de sucesso e a coisas mais refinadas. Então, os jovens, principalmente, são mais suscetíveis às imagens de ídolos fumando, Hollywood Rock, festival de dança, e por aí elas tentam criar modelos para que os jovens sigam e que pudessem cativar aquele público e fidelizar aquela clientela pelo resto da vida. 1993 é um ano singular na história do tabaco, especialmente no nosso país. É a primeira vez que a dependência à nicotina é listada no CID-10, com o código F17, e a Agência de Proteção ao Meio Ambiente norte-americana consegue estudos que comprovam pela primeira vez a ligação do fumo com as doenças do fumante passivo. Imediatamente, a Philip Morris contra-ataca, né, fazendo uma coalizão, e chamam de ciência responsável, onde cientistas renomados são pagos pela indústria para que pudessem dizer que a história não era bem assim, né? E só 3, 4 anos depois, isso é realmente desmentido através de dados mais robustos em estudos incontestáveis. Nesse ano também, o Brasil torna-se o maior exportador, porque já no fim da década de 80, os Estados Unidos já tentam substituir as lavouras de tabaco por lavouras alternativas, já enxergando que isso é uma questão de tempo para que fosse extremamente taxado em impostos e que esse cultivo ficasse muito mais oneroso em países mais ciosos dessas situações. Assim, o Brasil, mais uma vez, ganha incentivos da indústria que qualquer agricultor sabe que não há em nenhuma outra indústria, nenhum outro tipo de lavoura, né? A gente vai ver em um slide um pouco mais à frente que a Companhia de Cigarro Souza Cruz fornece subsídios, insumos, motomecanização, garante a compra da produção em caso de insucesso, dizendo para o agricultor: plante tabaco que você vai ser recompensado, você está seguro. É uma questão de economia do agricultor que queira segurança para a sua família e que não enxerga, às vezes, que para cada família que tem um membro seguro pela indústria do tabaco, outra família tem que internar um membro doente por aquele consumo. O Derby, nesse ano, é lançado e torna-se a grande marca vendida no nosso país. Aí exemplos, né, do apoio da indústria do tabaco a esses agricultores, e o símbolo, o ícone dessa condição é um dos 3 países mais pobres do mundo, que é o Malawi, na África, onde 70% dos empregos estão relacionados ao tabaco. Então, é um país que não vive sem aquela indústria. E, embora tenham sido aprovadas, mesmo lá, resoluções contra esse tabaco, a gente não pode ter a ingenuidade de pensar que essas pessoas vão deixar de plantar se não oferecermos possibilidades mais viáveis de culturas alternativas para que esses desafios sejam vencidos. O portfólio é grande, né, de alto custo até baixo custo. O que interessa para essa indústria é que realmente o produto seja vendido. A maior indenização da história, há um outro filme muito bom com Al Pacino que ilustra bem essa situação e que vale a pena ser visto, para que a gente entenda como isso é uma guerra de cachorro grande. E a Philip Morris foi condenada a pagar 246 milhões de dólares em
indenizações para 50 estados norte-americanos, mas isso, para uma indústria que movimenta 300 bilhões de dólares no mundo, é uma gota no oceano. Eu deixo algumas referências, né, alguns livros fantásticos que existem sobre essa história. Esse livro, escrito, uma das coautoras é a doutora Jaqueline Issa, do INCOR aqui de São Paulo, é um dos mais interessantes, mais críticos a respeito do assunto. Agradeço uma vez mais. Giovanni, muito obrigada por sua apresentação, ricamente ilustrada. Por acaso a doutora Elaine Alves chegou? Não virá, que pena. Então, podemos dar prosseguimento à parte de debates. Então, eu chamo Giovanni e eu chamo também a doutora Nadir Prates para fazer parte, integrar essa mesa, e a gente abre para 15 minutos de discussão. Essa é minha água, mas tem água, pode pegar. O público tem alguma pergunta? Aqui. Ok, pois não. Fazer uma pergunta para a doutora Nadir. Gostei muito da apresentação e eu fiquei esperando a hora que ia ter uma presidente que não fosse do Sul ou do Sudeste. Não vi nenhuma do Nordeste, Centro-Oeste, Norte. Sinceramente, eu fiquei esperando. Falei, agora vai aparecer. Não apareceu. E eu sou do Sudeste, aqui em São Paulo. Então, essa é a pergunta. Eu posso fazer uma para o doutor Giovanni? A primeira campanha de um país, de um governo, contra o uso do tabaco foi feita na Alemanha nazista pelo Hitler. Desenvolveu uma violenta campanha contra o tabaco. Do outro lado, os aliados tinham Churchill, que era um fumante, Roosevelt, que era um fumante contumaz, e Stalin, que era um outro fumante. Os três fumantes derrotaram um não fumante para o bem de toda a humanidade. Eu sempre fiquei constrangido quando eu vi os cartazes e a campanha que a Alemanha nazista fez. Eu fiquei assim, constrangido, né? O malefício que o tabaco causa, e a primeira campanha, um país que fez a campanha é um país nazista na época, e que, ao mesmo tempo que lançou essa campanha, lançou uma campanha com cartazes para matar todas as pessoas que tinham deficiência mental. Foi lançada quase que do mesmo tempo, pelo marketing nazismo. Eu sempre fiquei muito constrangido e ainda fico quando leio esses textos. O professor tem esse constrangimento também ou só eu que tenho? Realmente, né, quando eu estava preparando, eu dizia, nós teríamos que realmente expandir as presidentes nacionais pelos demais estados. Isso se deve porque os estados mais da região sul, ou seja, sul e sudeste, né, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, foram os que realmente mais se reúnem, mais trabalham pela associação. Mas nós, na nossa gestão, nós criamos umas 4 ou 5 regionais. Criamos em Manaus, criamos em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Ou seja, nós criamos várias regionais. Só que não tem vindo médicas para presidir a nacional dessas regiões, mas são também regiões bem atuantes e que têm trabalhado de uma maneira muito boa. Então, acho que nós temos que, talvez essa seja uma falha da associação, em incentivar mais médicas de outros estados, de outras regionais, a participar mais e a vir a exercer também as presidências, né, da associação. E essa é a ideia. E agora, com a facilidade dos meios internacionais, dos meios de informática, fica um pouquinho mais fácil. Antigamente era mais difícil, Amazonas e São Paulo e Rio Grande do Sul. Agora está um pouco mais fácil, mas eu acho que
foi bem levantado e temos que realmente batalhar sobre isso. Muito obrigada. Tem microfone ali. Bom, eu tenho 2 constrangimentos em relação a isso, né? O livro do Ian Gately, que se chama La Diva Nicotina, né? Só tem em espanhol e em inglês, mas é de leitura muito fácil e ilustra exatamente essa história que o senhor está mencionando. E eu tenho 2 constrangimentos em relação ao Hitler. Um é exatamente esse, né? Ele foi, de fato, um grande antitabagista. A César o que é de César, é importante que seja dito isso. O outro, o Líbio talvez vá me entender, como colecionador que ele é de carros antigos, é que foi o grande apoio que ele deu ao Fusca, né? Que se não fosse por intervenção dele também, talvez o Fusca não se tornasse o que se tornou. Mas, enfim, essa história do combate à luta antitabágica é muito longa. Começa com James I, passa pela Segunda Guerra Mundial, com Hitler, mas só ganha força na década de 80, quando o Canadá começa uma política de saúde pública voltada para combater os males desse tabagismo. A gente sabe que aqueles primeiros estudos que mostram que propaganda realmente aumentava o consumo são estudos canadenses que embasaram as leis anti-publicidade, as fotos nos maços de cigarro e as políticas de restringir fumo em lugares públicos fechados. Inclusive, a capital do Canadá foi a primeira cidade livre do tabaco a nível mundial. Nesse ponto, a gente não pode deixar de lembrar, agradeço imensamente a pergunta por isso, o trabalho de 2 brasileiros que são os baluartes dessa luta no nosso país. Um que é exatamente o professor Mário Rigato, que nós mencionamos aqui, e outro que era um apaixonado por esse congresso, pela nossa entidade, que foi o professor José Rosenberg. Então, aproveito a pergunta do senhor para fazer uma homenagem a esses 2 colegas que tanto fizeram por nós. Interessante, doutor Jairo, que quando a gente começa a ler, eu fui me preparar para essa aula, fui atrás dos livros, alguns livros que começam a descrever os efeitos dos benefícios, né, que os médicos tentavam enxergar para que essa propaganda feita por médicos fosse justificada. Então, pegava os efeitos benéficos da nicotina, aumento da capacidade de concentração, o estado de alerta, né, o efeito calmante. Quer dizer, todos esses efeitos que a gente que a gente vê que acontece quando a gente estuda a química fisiológica, né, com os mediadores, a gente parece que está fazendo propaganda para o cigarro. E isso embasou tanto essa conduta que o senhor diz, quanto essas propagandas que eram feitas por médicos e que recebiam altos valores para que defendessem isso, ou tentassem defender. Só com referência à apresentação do tabaco, mas parabenizando a mesa, em especial a doutora Nazir, pela brilhante exposição, pelo time britânico, mencionado pela senhora presidenta. Eu senti falta, o senhor como bom mineiro, falar um pouquinho mais elevado, ok. O senhor como um bom mineiro deixou de colocar o Gerson e o Vila Rica na sua divulgação, pois o esporte tem uma relação direta com a divulgação do uso do tabaco até os dias atuais. Qual é a ideia do registro histórico para que nós possamos não cometer erros desta natureza no futuro?
Lembrou bem, né? Pela exiguidade do tempo, não dá para a gente listar todo mundo, mas era o slogan "Leve vantagem, você também", né? Que era "Fume Vila Rica". O Gerson era o grande slogan que ele tinha nessa época. Alguns slogans ficaram marcados. Hollywood, o sucesso. Tem um outro que me foge agora, que era do Marlboro, né? Com o cowboy, com aquela, quer dizer, a indústria do tabaco sempre tentou ligar esse produto com esporte, com sucesso, né, com as maiores e mais refinadas opções de cultura, né, tudo visando principalmente os modelos mais jovens. Os jovens são mais suscetíveis a essa influência dos modelos. Então, se os artistas fumam, se os cantores de sucesso fumam, meu ídolo do rock fuma, eu também tenho que fumar para que eu seja aceito, aceito na minha roda. Contra essa arma que a indústria tem, nós temos uma legislação muito boa. No papel, as leis do Brasil são das mais avançadas entre todos os países que assinam a Convenção Quadro para controle do tabaco, que é de Genebra, mas nós pecamos na fiscalização. Aliás, até hoje isso é muito comum no nosso país, né? Nós temos boas leis que não são cumpridas. Esse é mais um exemplo. Talvez falta a gente reforçar desse trinômio, legislação, educação e fiscalização, os dois pés onde ainda nós somos mancos, que são o da educação e fiscalização. Leis nós já temos suficientes. Cigarro eletrônico, uma boa pergunta, né? Durante algum tempo, a própria indústria jogou muitos milhões de dólares na pesquisa desse cigarro, com a intenção, né, não vou manter somente a nicotina e das outras 4.720 substâncias ligadas ao cigarro, eu vou estar evitando, vai ser uma coisa mais aceita até pelo meio científico. E investiram muito para que o cigarro eletrônico fosse uma ferramenta para que a pessoa pudesse progressivamente deixar de fumar, né? Tudo isso com interesse comercial, na verdade. Os últimos estudos, tanto da Organização Mundial de Saúde como os da Convenção Quadro, mostram que eles não se prestam nem para uma coisa nem para outra. A nicotina, embora seja um mediador químico fisiologicamente presente no nosso corpo, ela em excesso, quando é metabolizada, ela dá origem a 4 aminas que são altamente cancerígenas. Tem uma delas que uma pincelada no dorso de um rato provoca câncer. Então, ela não se mostrou consumida naqueles níveis, mas segura, né? E os jovens, mais uma vez, estão suscetíveis a isso. Tanto ao cigarro eletrônico, como ao narguilé, que está virando febre, né, em todas as cidades. Na minha cidade, que é uma pequena cidade, já tem essas rodas de fumo disso. E no site do INCA, pode entrar lá que está escrito que uma sessão de 1 hora de narguilé equivale ao consumo de 100 cigarros. Ou seja, os jovens não estão nem um pouquinho informados sobre o real perigo que estão correndo. A perspectiva de futuro, eu acho que é mais ou menos a mesma que nós temos de mudança do nosso país. Nós ainda temos 4 minutos para debate. Líbio tem uma pergunta. E é só lembrar que o Humphrey Bogart, que apareceu ali, que você projetou, ele morreu com 58 anos em 1957. E ele era casado com a Lauren Bacall, que era nova naquela época, né? E ele falou, no final, ele tinha câncer pulmonar, então ele disse, se ele soubesse o que o fumo produzia, ele faria de graça uma campanha na época para o fumo, mas já era tarde, né? Aquela cena de Casablanca é antológica, né? E ele representou isso como ninguém. A Organização Mundial de Saúde usou o cowboy do Marlboro, né, que venha para o mundo de Marlboro, me lembrei agora, né? Era o slogan. E um tempo depois mostrava os 2 cowboys andando ao pôr do sol, né, e um fumando deliciosamente aquele cigarro e tal.
a Organização Mundial de Saúde usou a mesma imagem, mas mudando a frase dele, né? Mudando ele dizendo, Bob, I got cancer. Quer dizer, esse exemplo do Humphrey Bogart foi usado também pelo cowboy do Marlboro, e há um vídeo que circula aí nas redes sociais mostrando uma entrevista do Chico Anísio, ele sendo entrevistado, se não me engano, pela Heloísa Perissé, e ele falando, né, ela falou, de que você se arrepende na vida? E o Chico Anísio para um pouquinho e pensa assim, eu me arrependo de ter fumado. Aí ele vai dizer, porque ele termina os dias dele ligado no oxigênio, quer dizer, dependente dos outros, até para os cuidados mais básicos de higiene, quer dizer, ele entendeu, ele viveu aquela agressão que o cigarro traz, não só a saúde, mas a dignidade, né, da pessoa humana. E o Chico Anísio também falou mais ou menos essas palavras, né, que se pudesse voltar atrás, o que ele não faria? Durante a vida inteira, o que ele não teria feito? Ele falou, eu não teria fumado. Temos mais 2 minutos para debate. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então eu vou perguntar para a Nadir. Entre as várias mulheres que você mencionou, me chamou a atenção uma, a doutora Carlota Pereira de Queiroz, que, além de médica, né, além de escritos em medicina, ela tem um livro como Diário de um Tropeiro, Vida e Morte de um Capitão-Mor, Diário de um Fazendeiro. Então, eu queria saber se você tem conhecimento, notícia, se essa doutora Carlota ela integrava o grupo de historiadores paulistas que estavam tentando valorizar o passado paulista. Muito interessante sua pergunta. Realmente, eu não sei se ela fazia parte dos historiadores, né? Porque tem uma sociedade brasileira de médicos escritores atualmente, né? Talvez o doutor, não sei se ele estava bem domine aí, pudesse falar alguma coisa, mas eu acho que talvez ela tenha iniciado, mas não... Era um grupo grande de intelectuais... Da época. Uhum. Justamente da primeira década... Não, perdão, da primeira metade do século XX. Você vai ter Toné, por exemplo. Certo. Isso, vários historiadores, mas você vai ter pintores também, como Calixto, etc. Certo. Não, eu realmente não posso assegurar, porque não tenho conhecimento disso, mas acho interessantíssimo eu procurar para me certificar. Eu acho que provavelmente sim, porque você viu que ela era muito ligada em política, em escrever livros, ela era pedagoga, ou seja, eu acho que ela tinha uma mentalidade bem ampla de fazer parte disso. E nessa época, realmente, que as mulheres, né, começaram a surgir na vida, né? As grandes pintoras, né, que fizeram aquele movimento antropofágico. Então, acho que essa época foi uma época áurea que as mulheres começaram a poder votar, começaram a escrever, que não escreviam tanto, começaram a fazer tudo isso. Então, elas realmente foram pioneiras, né? Até em política, né? Ela foi super... iniciou a vida política da mulher no Brasil. Infelizmente, ela era de São Paulo, né? Nos honra muito com isso, e até com trabalhos para sufrágio do voto feminino, que não havia nessa época. Então, acho que, provavelmente, mas eu vou tentar me certificar, ela fazia parte desse movimento de escritores, sim. Provavelmente. Muito obrigada. Vamos terminar a sessão, que apresentou não só trabalhos muito interessantes, trabalhos ricamente ilustrados, né? Imagina a pesquisa que você fez de iconográfica, né? E que rendeu um debate também bastante interessante, onde várias pessoas puderam participar. Muito obrigada a todos, e logo mais temos uma conferência, não vamos esquecer disso.